Olá, humanoides, bem-vindos a mais um Papo Cave. Hoje eu trago aqui Cláudia Vider para falar para nós de como proceder para estudar nos Estados Unidos e como ser feliz com uma bolsa numa universidade americana ou europeia. Cláudia, bem-vinda ao nosso Papo Cave. Eu queria Obrigada. que você começasse se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho de você e como você chegou a essa cidade maravilhosa que é Juiz de Fora. Pois é, pessoal, eu tô vindo do Rio de Janeiro para cá e atuando como counselor já há alguns anos. E counselor é a pessoa que organiza, estrutura o processo de aplicação de jovens para universidades, tanto na Europa, na Ásia, na Oceania, ou seja, onde o aluno quiser, a gente vai ajudar ele a organizar e atender todas as demandas que as universidades que ele decide aplicar estão exigindo dele. 2024 foi um ano muito complexo para mim. Eu vivi uma questão de ordem pessoal que foi super importante e que me fez repensar aonde eu estava e aonde eu queria estar. E eu queria estar em Minas, porque a minha família mora aqui em Minas. E em dezembro eu manifesto isso. E eu digo que tudo aquilo que a gente joga no universo, se for bacana, vai voltar bacana. Se não for bacana, não vai voltar bacana. E eu joguei com muita vontade. E eu me lembro muito bem, porque eu falo para uma amiga que eu não sabia que a gente tinha em comum, que eu queria vir para Minas. Isso era logo cedinho, 6 e pouca da manhã. E pouco tempo depois a gente começa a conversar e cá estou eu no CAV, né, passando por essa experiência e compartilhando o meu saber com os alunos da escola. Confesso a você que eu fiquei muito feliz em perceber que existem alunos no CAV super interessados em entender o que está acontecendo, como que funciona, e a gente já vai começar agora em março recebendo, né, uma universidade norte-americana que vem nos visitar e que a gente estabeleceu uma parceria com eles. Eles estão oferecendo disciplinas eletivas para os nossos alunos. Os nossos alunos começam a cursar essas disciplinas com os professores americanos, as aulas são online, e ao término dessas disciplinas eles recebem créditos e certificados. E em abril a gente está levando o primeiro grupo do CAV, Essa universidade é a Full Sail eu não sei. University, que é uma universidade que está em Orlando, na Flórida, e é uma universidade super bacana, porque ela surge de uma demanda da indústria cinematográfica norte-americana. E ela hoje produz mão de obra para essa indústria. Para além da indústria cinematográfica, ela hoje também produz mão de obra para a indústria do entretenimento. Né? Então, você tem alunos que estão ali fazendo estágio na própria Disney, você tem músicos que gravam nos estúdios da Full Sail, porque são estúdios de excelente qualidade. Eles têm uma cidade cinematográfica, então é uma universidade assim muito bacana. Tem game também, não é? Eles têm game development, eles têm uma arena que é uma das maiores arenas que nós temos nos Estados Unidos. Então, essas competições que a gente vê na televisão, que vê aí que os meninos conhecem, acontece lá. Eu tive a oportunidade de visitá-los em julho, né? E a gente estabeleceu uma parceria bacana. E agora, em março, a gente recebe a diretora de admissões aqui do Brasil, a Carol Olival, e a gente ofertou para os alunos e a gente está tendo adesão dos alunos do Eles vão fazer CAV. gratuitamente online, é isso? 100% gratuito, online, eles já estão se inscrevendo. Os alunos que têm interesse devem procurar lá a Roberta, que é coordenadora ali do ensino médio, primeiro e segundo ano, e ali eles vão encontrar o descritivo das matérias que estão sendo ofertadas e os links de inscrição. Essa foi a primeira ação nossa, né? Mas a gente tem outras aí planejadas, né? A gente tem uma ação planejada já para abril. Em abril a gente organiza, né, o primeiro grupo do CAV. Nós vamos atender uma feira do Education USA. Isso é super importante falar. O Education USA é o órgão oficial do governo americano que vem falar sobre as universidades. E nesse momento a gente está em uma aplicação. Né? A gente sabe que uma das coisas que é necessária, uma das demandas, exigências de algumas universidades norte-americanas, é que o aluno faça um exame internacional chamado SAT, que é Scholar Aptitude Test. E esse é um teste que hoje, para a nossa região, ou o aluno faz no Rio ou faz em Belo Horizonte. E aí eu falei, gente, mas espera aí. A gente está em Juiz de Fora, uma cidade grande, bacana, com universidade federal, com um público muito bacana. E eu falei, por que que a gente não
não vira uma sede oficial desse exame. Então, nesse exato momento, o CAV está submetendo toda a documentação para se tornar o local oficial de Juiz de Fora para oferecer esse exame internacional. Esse exame é tipo um vestibular? Ele é uma prova de Language Arts, que é a língua inglesa, e de matemática. E ele gera um resultado. A nota máxima que você pode atingir é de 1.600 pontos. Hoje a gente já sabe que o Brasil tem tido um resultado muito positivo, os alunos brasileiros. E aí eu vendo toda a situação do CAV, a excelência, a qualidade, a performance dos nossos alunos, eu acho que a gente vai produzir resultados aí que vão bater recordes no Brasil. Vamos só para passar, ver se eu estou errado em alguma coisa que eu falar e você vai complementando. Certo. O aluno, quando vai aplicar para a Universidade Americana, vou falar de americana no primeiro momento, ele começa no nono ano, é isso? O Isso. trabalho que ele tem que começar a fazer. Porque vem de um processo de começar a fazer o voluntariado, não é isso? Na verdade, vou falar das universidades da América do Norte, não só Estados Unidos, mas o Canadá Canadá também, também. tá? O que que acontece? O high school, nesses dois países, ele é contabilizado por 4 anos. Então, é o nono, décimo, 11º, 12º. Lembrando que décimo, 11º e 12º é o nosso primeiro, segundo e terceiro ano. Então, eu tenho 4 anos aí em que eu preciso estar muito atento às minhas notas, à minha performance, eu tenho que procurar participar de Olimpíadas e eu vou constituindo um currículo. Mas esse currículo não fala só de notas, ele fala de você enquanto sujeito, né? Se você tem alguma participação, se você faz alguma prática esportiva, se você tem algum engajamento com a comunidade, e isso é super importante. Então, na verdade, a gente compõe todo um cenário e no momento da aplicação a gente apresenta tudo isso para a universidade. Tá? Hoje a gente no CAV já faz orientação, os meninos já abrem uma conta num aplicativo chamado Common App. Né? O Common App é como se fosse um SISU. É um O Common portal. App é um portal onde uma boa parte dessas universidades aceitam o application por ele. Tem universidades que vão aceitar pelo Common App e pelo seu próprio site. Tem universidades que só vão aceitar pelo seu próprio site. Mas o Common App é muito utilizado. Ele é uma ferramenta super didática para o aluno, ela é intuitiva e ali a gente começa a trabalhar com os alunos, a explicar. E o próprio Common App vai mostrar tudo aquilo que ele precisa. As cartas de recomendação do counselor, dos professores que acompanham ele. Então, é um composê, né? Você monta o currículo desse aluno. Então, super importante o voluntariado, super importante as Olimpíadas, uma prática esportiva, ter outros movimentos que não seja só a nota. Às vezes o aluno pensa assim, Miss Cláudia, eu só vou conseguir uma bolsa se eu tiver excelentes notas. Não necessariamente. A universidade vai fazer uma leitura e se ela entender que você tem o perfil que ela está procurando, ela vai começar a te ofertar novas possibilidades. E nessas possibilidades eu me refiro a bolsas, né? Então vamos lá de novo. O aluno no nono ano já tem, se ele já pensa, ele já tem que começar com o nascimento dessa ideia tem que acontecer ali no oitavo para o nono ano, para ele Exatamente. começar o nono ano com o pé direito e com a postura de quem quer aplicar para uma Isso. universidade internacional. É isso mesmo. Exatamente, é isso E essa mesmo. postura, ela passa pela nota E e isso pela pela, performance e dele. pela construção vamos falar assim, da fotografia dele. Isso mesmo, Lawrence, bem E dito. ele vai construindo isso. Vai acontecendo ano a ano toda essa parte de aplicação. Claro que a gente está conversando aqui, lógico, gente. A gente está conversando de uma língua inglesa, né? Então, isso é básico, né? Isso é o primeiro passo que você já tem que ter. Você não pode querer começar a aplicar para a universidade internacional se você não fala a língua, né? Isso. Então, o básico é isso. Então, nós nem estamos mencionando a língua estrangeira, né? Ou a língua inglesa, no caso, né? Uhum. Aí ele fez o nono ano, e aí esse perfil do voluntariado, esse perfil de Olimpíada, ou esse perfil esportivo, ele tem que estar contemplado, né? Exatamente, ele é um agregador. Uma outra coisa que é importante, a gente tem visto muito as universidades falar sobre sujeitos líderes, né, atuando nas suas comunidades. Então é importante ele também pensar nessa possibilidade de fazer cursos de liderança, fazer cursos fora do Brasil, tá? Tem várias possibilidades aí, Loris. Então, aí ele vai.
começar a flertar com uma universidade americana, né? Vamos falar assim, Exatamente. ou com uma universidade canadense ou né, na América do Norte. Então ele vai começar a flertar com isso, né? Então ele flertando com isso, ele tem que pensar todo esse arcabouço que vai em torno dele. Liderança, montar habilidades sociais também, né? De trabalho em equipe, de construir projeto, essa coisa toda, né? Exatamente. E tem uma coisa muito importante. Quando você decide que você vai aplicar, você nunca aplica para uma universidade. Toda vez que um aluno vem para a gente começar a trabalhar e organizar a vida dele, para ele em começar o processo de aplicação, ele precisa montar uma planilha de Excel para mim. E então ele pesquisa. Essa planilha, geralmente, eu peço no mínimo que ele indique 15 15 é um universidades. número mágico, né? 15 é um número mágico. Às vezes o aluno chega e fala assim: eu vou aplicar para 22. E ele passa em 16 ou passa em 12. Varia muito, tá? E a gente precisa entender: existe uma coisa aqui no Brasil que é muito interessante, chama muita atenção. Todo mundo, quando fala, eu quero estudar lá fora, a primeira coisa que as pessoas falam são das Ivy Leagues. Que são as universidades que compõem o imaginário, né, das pessoas. Gente, pensa que nos Estados Unidos tem mais de 4 mil universidades. 4.000 é o número. Mais de 4 mil. Então, você não necessariamente precisa focar somente nas Ivy Leagues. Existem muitas oportunidades e muitas possibilidades de universidades muito bem ranqueadas, com produtos muito interessantes, com cursos disruptivos, né, com carreiras que talvez você nem tenha imaginado. Então, eu digo assim, Por exemplo, uma carreira que eu não conseguiria vamos imaginar. falar aí de game developer, né? E eu vou voltar para Full Sail, porque eu fiquei muito fã da universidade. Se a gente pensar que há um tempo atrás, o imaginário desse sujeito que cria um game, que testa um game, que vê a flexibilidade dele, estava muito distante de nós. Esse não era um jogo que faz um curso universitário que passaria pela nossa cabeça. Hoje o Brasil produz muito game developers. E modéstia à parte, game developers que estão muito bem empregados. Então a Full Sail, ela promove isso. Então quando que a gente ia falar de uma carreira de game developer? Né? A própria física, né? Quantas possibilidades a gente tem? A gente falar que tem um profissional de física quântica, de física nuclear, e a gente tem agências que aproveitam essa mão de obra que vai aparecendo no mercado. Então Eu, tem muita coisa acontecendo. eu tenho um primo que fez segurança cibernética, Olha que curso bacana. superior de segurança E é cibernética. super bacana. A Fulseio tem um curso muito bacana de cybersecurity, mas muitas outras universidades têm. Tem uma universidade que fica perto de Chicago, 30 minutinhos de Chicago, chama Elmhurst. A Elmhurst tem um curso de cybersecurity. Então, tem muita coisa acontecendo. E para a gente começa a vislumbrar outras possibilidades. Para a gente entender o que são as Ivy Leagues. As Ivy O Leagues que, são aquelas que é, na universidades, verdade, né? são universidades que atingiram um patamar de excelência, porque têm um alto índice de produção acadêmica, porque são universidades que despendem milhões e milhões de dólares na área de pesquisas. E aí eu estou falando de Harvard, Yale, MIT, Stanford, que são universidades que foram constituindo espaços e se tornando universidades de referência. Mas se a gente parar para pensar, você tem, por exemplo, uma universidade na Carolina do Norte, Chapel Hill, que tem um excelente curso de administração. Michael Jordan jogou pela Chapel Hill e foi aluno da Chapel Hill. Então, não necessariamente você precisa estar numa Ivy League. Você pode estar numa universidade. A gente tem a Texas Tech, que fica em Lubbock, Texas. Está entre as melhores universidades de engenharia dentro dos Estados Unidos. Tem um índice de empregabilidade fantástico. Isso é uma das coisas que a gente não tem muito hábito no Brasil, né, Lawrence? Quando o aluno vai começar a pesquisar a universidade que ele quer aplicar, uma das colunas que eu peço que ele coloque na planilha que ele vai fazer é índice de empregabilidade. Eu preciso saber como é que essa universidade é vista pelo mercado, não só norte-americano, mas fora, no mundo. Como é que eles enxergam? Qual é o índice de alunos que são formados e que são absorvidos pelo mercado de trabalho? Então, isso faz parte também dessa pesquisa que o aluno vai fazer. Então, vamos lá. Ele vai te entregar 15 universidades. Entreguei para você. Montei as Sim, 15. Qual que é o próximo passo? Que a bom, planilha vem? Eu fiz a coluna.
como é que eu vou preencher? Eu fiz as linhas. Como é que eu vou preencher as colunas? A gente tem encontros, tá? Então, para os alunos de segundo e terceiro ano do médio, esses encontros podem variar de 15 em 15 dias a uma vez por mês, dependendo de como que está o ritmo do aluno. Quando ele prepara a planilha, eu faço orientação. Você tem que entrar no site da universidade, você tem que ir no departamento internacional, saber quais são as provas exigidas. Então, quer ver uma novidade? E isso é uma novidade. Para muita gente, todo mundo quando vai fazer, fala, tem que fazer o TOEFL, né? Não, gente. Hoje, uma boa parte das universidades está aceitando o Duolingo. O Duolingo tem uma prova de certificação internacional em língua inglesa de excelência. E é muito mais acessível em termos de valores e também de praticidade, porque você pode marcar o horário que você quer fazer e você vai fazer na sua casa. E o Duolingo se encarrega de enviar o resultado da sua nota para as universidades que você está aplicando. Todas aceitam? Todas aceitam. A gente vai ter uma ou outra universidade que não vai aceitar. E é muito importante você falar disso. Então, ele fez a planilha, ele vai começar a preencher a planilha com custos, quanto que é a tuition. E tuition, pessoal, é só o valor que você paga para o curso. Aí você tem room and board, que é o que você vai pagar para morar na universidade e comer na universidade. Essa é uma opção que o aluno faz. Mas eu geralmente indico para o aluno de primeiro ano que ele more na universidade. Depois, se ele quiser ir morar num apartamento, dividir com colegas, ele já teve a experiência de um ano e ele já sabe a dinâmica da universidade dele na cidade que ele está morando. Então, ele vai preencher com tuition, room and board, ele vai descobrir quais são as provas que essa universidade exige. Tá? Ele vai ver o índice de aprovação, ele vai ver o índice de A empregabilidade. aprovação, aceitação. O quanto que essa universidade aceita. Ele vai ver se essa universidade tem bolsas, isso é muito importante. Um bom número de universidades americanas não tem bolsa para alunos internacionais no primeiro ano. Mas um bom número de universidades americanas tem excelentes bolsas para alunos que estão chegando. Existe um desejo das universidades de cada vez mais ter alunos de outros países, para compor um cenário mais diverso, culturalmente falando, dentro do seu espaço acadêmico. E quando a gente fala de bolsa, a gente está falando de bolsa também integral, né? Sim, a gente tem casos dos alunos de alta performance, com currículo super bacana, engajados, que a universidade gosta tanto daquilo que ela vê, que ela pergunta o que que ele precisa. Tem isso. A universidade faz uma abordagem diferente. Então, a gente olha para a universidade, a gente aplica para ela. Quando a gente recebe o resultado de que ele foi aceito, aí a gente então parte para o próximo step, que é o step de saber quais são as bolsas disponíveis para aplicação. E aí a gente aplica para bolsas. Até mais ou menos final de abril a gente tem noção do que acontece, porque até 1º de maio ele tem que estar matriculado. Por que até 1º de maio? Para que ele tenha tempo hábil de receber toda a documentação e providenciar o visto dele de estudante. Mas isso acontece depois do terceiro ano, né? Sim, ele já acabou o No ensino terceiro ano do médio, médio. A gente tem, por exemplo, para os alunos do CAV esse ano, que estão no terceiro ano, a nossa data limite, até dia 1º de novembro, a gente submete todas as aplicações. Então, um mês antes, eu recebo o personal statement que ele tem que produzir, eu recebo as cartas que já foram traduzidas e submetidas, tudo a gente vai documentando. Então, dia 1º de novembro, ele aperta lá a tecla no Common App e Submit. Aí vem um tempo de silêncio, que é o tempo que vocês já devem ter visto em filmes. Tem um filme bem antigo com aquela comediante, acho que é Tina Fey, que ela faz uma diretora de admissão de Yale. Então, mostra como é o processo. Então, tem um tempo que as universidades vão ler todo esse processo, e elas são vários diretores. Não. Algumas universidades cobram para você fazer application, mas uma boa parte não cobra, tá, Lawrence? São poucas as que cobram e dá para você negociar. Se a gente entrar em contato com o diretor de admissão, solicitar, a gente consegue negociar. E aí, assim, é importante que o aluno saiba que raríssimos casos a gente recebe o retorno se o aluno foi aceito ou não dentro do mês de novembro ou dentro de dezembro. As respostas começam a chegar para a gente em janeiro, fevereiro.
Então, por exemplo, a gente já teve aluno que recebeu, sim, alunos de altíssima performance, o aluno aplicava na sexta, uma semana depois já vinha o resultado. Mas isso é muito difícil de acontecer. Então, tem um tempo, que é um tempo de silêncio, porque você não sabe de nada, você espera a universidade. Hoje em dia não tem mais aquela coisa que a gente via no cinema de receber por e-mail, por mail, né, pelo correio. Eles recebem um e-mail com esse seja bem-vindo, você foi aceito, parará. E uma vez que ele compartilha isso, a gente começa a pesquisar todas as bolsas que as universidades estão ofertando. Então, primeiro ele é aceito. Primeiro ele é aceito. Depois ele vai se Isso. encaixar em alguma bolsa. Só que, lembra que ele tem que fazer uma planilha? Então, nessa planilha, ele já pesquisou se essa universidade tem bolsa e se ele oferece bolsa para aluno internacional de primeiro ano. Então, quando ele é aceito, a gente vai pegar todas aquelas bolsas que ele viu e a gente Quando você aplica fala para primeiro ano é elas. calouro, né? Isso, a gente aplica para elas. E aí, qual é o papel do counselor? O counselor cria uma relação com o diretor de admissão da universidade. E aí a gente envia e-mail, a gente fala desse aluno e a gente pergunta o que ele deve fazer agora. E aí eles indicam, eu quero que ele faça aplicação para essa bolsa. É importante a gente entender que às vezes a universidade não tem uma bolsa de $100 mil, mas ela tem uma bolsa X de $10 mil, uma bolsa Y de $15 mil, uma bolsa Z de $12 mil, porque são instituições que são apoiadoras dessa universidade e que fornecem bolsas. Então, a gente vai compondo essa bolsa. A Pepperdine é uma delas, né? A Pepperdine é uma universidade super badalada, ali na Califórnia, universidade linda, Malibu, tudo maravilhoso. Ela tem várias bolsas e o aluno pode ir acumulando, e aí, com isso, a gente consegue gerar uma bolsa bacana para que as famílias possam, então, matricular seus filhos. Uma coisa que é importante nesse processo, Lawrence, é que eu não converso só com o aluno. A minha relação com a família é muito importante, porque a gente não pode iniciar o processo de aplicação partindo de um orçamento de zero. A família precisa compartilhar comigo até quanto ela está disposta a investir, porque é um investimento, né? Você está investindo numa educação diferente. E o que acontece? Uma das coisas que eu tenho vivido muito nos últimos anos é os nossos alunos, os alunos que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar, eles não abrem mão de fazer o processo no Brasil também. Sim, claro. Então, eles fazem. Então, por exemplo, eu tenho um aluno agora que ele fez a candidatura para 12 universidades, foi aceito nas 12 universidades, mas ele também passou na UERJ, passou na PUC, passou na UFRJ. Gente, quando é que a aula nos Estados Unidos começa mesmo? Setembro. Então, o que ele vai fazer agora nesse primeiro semestre? Cursar. Quando ele termina o primeiro semestre, o que ele pode fazer, Lawrence? Ele pode trancar a universidade. E aí ele vai para os Estados Unidos, vive essa experiência, e eu acho que é legal quando ele tem essa oportunidade, porque ele pode refletir. É isso mesmo que eu quero? Sim, é. Não, eu acho que não dialoga com aquilo que eu estou esperando, porque é diferente. E ele já está aprovado e ele está trancado, então ele retorna e faz. Então veja que a gente compõe cenários para os alunos, para que eles possam ter várias opções. Eu acho que o bacana de todo o processo do counseling é a gente poder ofertar para o aluno mais opções, para que ele possa tomar essa decisão. Né? Quando eu olho para os alunos do CAV e vejo que os nossos alunos passaram através de Olimpíadas em universidades como Unicamp, USP, né? Vejo que eles tiveram excelentes resultados aí no Enem, foram aprovados na UFMG, nessas universidades que são universidades de prestígio no Brasil, eu fico muito tranquila, porque eu vejo que os nossos alunos já trabalham com opções. Isso é uma coisa que me encantou muito dentro da nossa escola. A nossa escola oferta para os nossos alunos opções. E essa é mais uma das opções que a gente traz. Alguma dessas aprovações de alguma forma influencia alguma admissão na América, fora do Brasil? Ah, sim. Quando você tem um aluno... vamos pegar aí uma universidade que é super badalada. O brasileiro gosta dela. Harvard. Todo mundo sabe, né? Todo mundo tem que falar assim, Harvard. Harvard é uma universidade que olha muito para alunos que têm excelentes resultados em Olimpíadas. Se a gente olhar, a gente tem aí um público famoso brasileiro e pessoas humildes mesmo, que cursaram Harvard com tudo pago.
que conseguiram bolsas fantásticas. Harvard se interessa por isso. E o que foi, assim, fundamental para que eles conseguissem essas bolsas? O seu histórico de participação em Olimpíadas. Então, quando a gente fala que Olimpíada é bacana, a gente está falando não só no contexto nacional, mas no contexto internacional. E aí, me permita, não é só Estados Unidos, a Europa também olha para esse aluno. Então, lembra lá no começo da nossa conversa, que a gente fala que é o aluno na sua inteireza? É sobre isso. E aí, quando eu vejo que os alunos do CAV também participam de projetos sociais, que existe essa proposta de engajamento social. A gente está desenvolvendo aí, dentro da nossa parceria com a BAN, mais possibilidades para os alunos. Isso tudo fortalece o currículo desse aluno que tem o desejo de aplicar para universidades. E não é só nos Estados Unidos e Canadá, na Europa também. A A gente tem Europa tem o mesmo universidades. perfil da América, meio Tem. diferente, né? O que é diferente na Europa? Eu vou falar um pouco do Reino Unido, porque o Reino Unido me chama muita atenção. A gente tem universidades de excelência no Reino Unido. Mas o Reino Unido, ele tem uma exigência. E essa exigência a gente não costuma atender, que é o aluno ter frequentado disciplinas de alta performance, as APs. A gente não tem AP no Brasil, só as escolas internacionais oferecem. E a AP é como se você fizesse cálculo 1, cálculo 2, biologia, já em nível acadêmico. Algumas escolas no Brasil oferecem isso? Sim, aquilo que eu te falei. Escolas internacionais e escolas que têm um currículo diferenciado. Então, quando esse aluno vai aplicar e ele não atende a esta exigência, eles têm o que eles chamam de Foundation Year, que é o tipo, é o ano de fundação. É como se a gente estivesse ali fazendo a Uma base. fundação. Exatamente. Então, o aluno brasileiro, ele é aceito, mas ele tem essa exigência, ele precisa cursar o Foundation Year. O que a gente tem feito? Quando você tem um aluno que performa muito bem, que tem bons resultados, a gente tem algumas escolas parceiras que oferecem o AP, e que permitem que mesmo o aluno não tendo cursado o AP, que ele possa fazer a prova. Então, o que a gente orienta? Que ao longo do ano ele estude, que ele procure apoio dos professores dele na escola, que ele entenda a dinâmica da prova, a gente inscreve ele na prova e ele faz. Ele pode passar? Sim, ele pode passar. Uma vez que ele passou, a gente submete no currículo. Ele tendo o número de APs aprovadas no currículo dele, ele é dispensado do Foundation Year. E aí, para cada país, você vai ter uma dinâmica, né, no processo de aplicação. A gente está namorando aí a vinda da Bocconi, e quando a gente fala de Bocconi, para quem Itália. sabe, na Itália, é a quinta melhor universidade dentro da área da economia, da administração, business, é uma universidade de referência, e a Bocconi é um sonho, a Bocconi tem interesse em ter alunos brasileiros. A gente tem recebido a Bocconi no Brasil. A gente tem o Liceu Politécnico na França, que é uma grande escola da engenharia. Então, cada vez mais essas universidades têm estado presentes. E uma das coisas que a gente está trabalhando hoje dentro do CAV é poder trazer essas universidades aqui para a nossa cidade, para a cidade de Juiz de Fora, e poder apresentar os nossos alunos para eles. Nós vamos fazer uma feira, né? A gente está programando fazer uma feira em agosto. Não vamos divulgar essa data ainda. Ainda não, vamos aguardar um pouquinho. Mas vamos lá, vamos voltar lá no início. Fez a planilha, colocou todos os dados lá. Aí o terceiro ano é um ano de muita ralação para quem vai aplicar, né? É. Porque para cada universidade dessa você tem que constituir uma carta, não é isso? Isso. Aí você tem que falar uma carta de mais ou menos se colocando na universidade e gerando a expectativa que você tem para a universidade com você, não é isso? É mais ou menos isso? É sobre isso. É muito interessante que você traz essa fala sua, porque os alunos, quando vão escrever o personal statement deles, você não vai dizer assim, eu quero ir para Harvard porque é a melhor universidade. Isso é muito óbvio. Por isso que eu digo assim, quando ele começa a construir a planilha dele, ou no nono, ou no primeiro, e a planilha vai crescendo, tá, Lawrence? 15 é um número mágico, mas ela pode crescer. Ele começa a descobrir universidades e geralmente quando ele está fazendo a revisão, ele diz assim, essa universidade não faz mais sentido para mim. E ele elimina. Ele precisa conhecer aquela instituição, ele precisa saber da dinâmica daquela instituição, porque se ele tiver que fazer uma entrevista, ele tem que sair desse lugar comum, de dizer assim, eu quero ir para Berkeley, porque Berkeley é a melhor faculdade de música do mundo, porque os grandes produtores e músicos... Não, Berkeley não quer ouvir isso.
Ele quer que você conheça a fundo a universidade e puxe lá da alma da universidade a cultura dela, tudo que ela faz, não só o que é exposto na mídia de forma fácil. Exatamente. E aí, quando você vai escrever essa carta, você tem que mostrar quem você é e o quanto o seu dialoga com a universidade. Perfeito. Porque a universidade tem que olhar para aquilo, é um documento, e dizer assim: esse é um aluno Berkeley, ou esse é um aluno Chapel Hill, ou esse é um aluno Georgetown, é um aluno Columbia, Texas Tech, Pepperdine, seja a universidade que for. Ele tem que conhecer, porque não pode ser só porque alguém falou que é melhor ou porque a mídia falou, mas é uma universidade que dialoga com ele, né? Que combina com o jeito de ser dele. Agora nós falamos muito de um aluno de excelência. O que é um aluno de excelência, numericamente falando? É um aluno que tem que ter o cuidado de manter a sua média ali na casa dos 8. Você tem que É, lembrar que você não está concorrendo só com alunos do Brasil. Você está aplicando com alunos do mundo inteiro. Então, a sua performance é o quanto de verdade você cuida dos seus estudos. Então, assim, a universidade vai aceitar um aluno que teve um 7? Vai, óbvio. Se esse aluno tem uma série de outras qualidades, por isso que eu digo, Lawrence, a gente compõe, a gente manda para a universidade um perfil. Às vezes você tem um aluno que é o que eles chamam de average, né, que é o aluno mediano, mas ele tem um histórico de trabalho, de voluntariado, né, de organização da escola, ele participa de todos os liderando. projetos, ele fez o curso de liderança, ele tem isso, ele é um bom atleta, ele tem uma série de outras qualidades que talvez para a universidade sejam mais importantes que a nota. Mas eu acho que a gente sempre deve cuidar do nosso currículo escolar. Então, ter o cuidado de manter a sua nota, de investir mesmo na sua educação, para que você esteja competitivo. A gente tem que lembrar sempre. É um processo semelhante ao da universidade brasileira, você está competindo com outros jovens, mas num outro formato, num formato muito mais holístico. Você vai olhar para aquele aluno na sua completude. E a gente tem que pontuar também, importante, eu acho, que não significa que um 8 numa escola seja igual ao 8 em outra escola. Para isso, eles pedem o perfil da escola, né? Exatamente. Tem E uma aí, coisa que a gente produz que chama School Profile. E o School Profile é como se fosse uma ressonância magnética da escola. Ali a gente indica quantos alunos a escola tem por turma, quantos educadores ela tem, a formação dos educadores, e existe um momento em que a gente apresenta a avaliação. E aí a gente fala a média e a gente fala quantos alunos. E aí é uma das coisas que o CAV já faz, né? Que é esse estudo da percentagem dos resultados do aluno. Então, às vezes você tem um aluno que tira 7 em física, mas aí quando você olha a nota da turma, aquele 7 em física é muito bom. Porque é uma disciplina que a gente sabe que é mais puxada. Então, isso é apresentado no School Profile, tá? ele O CAV posiciona o hoje. aluno em relação ao restante da escola e ele vai ver Exatamente. se a sua escola é uma escola de alto rendimento, ou que é muito exigente, Isso, ou se ela é de baixo rendimento. Então não adianta você chegar e falar assim, pô, minha escola é fácil, eu só tiro 9. Se todo mundo na sua escola tirou 2, o seu 9 não significa tanto. É isso, mais ou menos isso, exatamente. né? É isso E o mesmo. mesmo ao contrário, se você tirou 9,2 e na sua escola todo mundo tirou 9,5, a sua nota é a pior nota da escola, né? Isso, é Isso, mais ou menos isso. exatamente isso. E é muito interessante porque toda vez que você entra em contato, eu enquanto counselor, toda vez que eu apresento a escola, um dos documentos que eu mando para a universidade é o nosso School Profile. E aí, como a gente está falando de uma novidade, de algo que está chegando mesmo, né? Pelo menos é o que eu tenho ouvido dos diretores de admissão de algumas universidades, eu tive o carinho de mandar para essas universidades um pouco da história da nossa cidade. Que cidade é essa? Né? E eu encho os olhos de alegria de ver o resultado disso. As próprias universidades, os diretores têm dito, nossa, poxa, e assim, são 2 horas, e pouquinho do Rio para cá, e a gente vai poder trazer essas universidades, e é legal quando a universidade diz, não, eu tenho interesse em visitar vocês. Por quê? Porque a gente está falando de uma escola de excelência, o CAV é
uma escola de excelência. Os resultados dessa escola são muito significativos. E isso aparece no School Profile. Quantos alunos nós temos na Universidade Federal de Juiz de Fora? Quantos alunos nós aprovamos na Universidade Federal de Minas Gerais? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro? Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro? Na USP? Na Unicamp? Por quê? Porque as universidades americanas sabem do posicionamento das universidades brasileiras. Então, quando você mostra que a nossa escola é uma escola que tem um alto índice de aprovação, isso nos coloca num patamar muito atrativo. Ou seja, nós temos alunos que são extremamente atraentes para essas universidades. Vamos abrir um parênteses aqui para falar do ingresso à Universidade Americana pelo Esporte. Futebol, por exemplo. Isso é uma coisa super importante que as pessoas entendam, porque todo mundo chega e fala assim, meu filho joga. Aí a primeira pergunta que eu falo é, seu filho é federado? Como assim? Não, ele faz escolinha. Não, gente. Ele tem que ter uma trajetória no esporte. Meu filho joga tênis. Ok. Seu filho está ranqueado? Quantas competições ele participou? Porque senão, as pessoas vão achar que qualquer prática desportiva dá bolsa. Não, é uma história de um atleta. E ele constituiu. A gente tem alguns profissionais no Brasil, são empresas que nos ajudam aos counselors e que trazem olheiros de universidades. Então, a gente tem universidades norte-americanas que já têm a tradição Nós estamos conversando de cooptar. pessoas, de empresas sérias, né? Sim, super sérias e que já fazem esse trabalho há bastante tempo. Quem está à frente dessas empresas são ex-alunos das universidades, brasileiros que eram atletas e que foram para essas universidades, se constituíram enquanto alunos pela prática esportiva e a universidade entendeu que ele estava apto para vir cooptar alunos no Brasil. Então, isso é uma realidade, é um trabalho super sério. O que a gente recebe? Eu tenho um colega no Rio, Fábio Altran, que tem uma dessas escolas, ele leva para uma universidade na Flórida, e o Fábio fala assim, olha, estou recebendo olheiro da universidade, você tem alguém? E aí, de novo, gente, quando ele faz essa pergunta, é alguém que, de fato, tem a prática, compete, tem uma história dentro do esporte. Tá? E a gente sabe de universidades, a gente tem universidade na Califórnia, em San Diego, a Point Loma University, que durante muito tempo ela vinha buscar tenistas no Brasil. E a gente tinha lá no sul do Brasil um celeiro muito bacana de tenistas. Isso está ampliando. Hoje a gente já tem no Sudeste tenistas interessantes e que estão ganhando bolsas em várias universidades, na Flórida, em Wisconsin. Então, a possibilidade, sim. Mas para aquele atleta que é atleta de fato, que constituiu a sua vida enquanto atleta. Então, não comecei a jogar tênis há 1, 2 anos e acho que vou conseguir. Eu fiz a minha construção, né? Eu tenho um histórico. A gente tem aí grandes atletas brasileiros que cursaram universidades. O Guga, né? Joaquim Cruz. O Joaquim Cruz, mas tem os nadadores também, o Gustavo Borges. Prado. O Gustavo Prado foi um dos primeiros. Eles foram estudar, eles foram nadar por universidades. E foi muito bacana, porque o índice de competição e todo o preparatório lá é muito bacana, e eles vinham disputar as Olimpíadas pelo nosso país, mas eram alunos de lá. Agora, o melhor dos mundos é se você tem uma excelência acadêmica e um veio esportivo. Aí agora você falou uma coisa super importante. Não adianta só ser um bom atleta. Ao longo da sua vida na universidade, você tem que manter a sua média ou você perde a sua bolsa, mesmo que você seja o gênio do esporte. Isso é muito importante. A gente tem histórias aí de grandes jogadores de basquete que, por um triz, não perderam sua bolsa na universidade. E a universidade organiza para dar todo o suporte para esses atletas. Então, ele tem que manter o rendimento dele, ele não pode baixar o rendimento dele escolar. Tá? Tem que estudar. Tem que estudar, ele tem que dar conta. O que a universidade faz são ajustes nas provas, ele tem tutores, ele tem monitores, porque às vezes ele, em função dos campeonatos, ele não consegue acompanhar as aulas regulares. Mas a universidade organiza e ele, no final da vida acadêmica dele, ele realmente sai diplomado. Haja visto aí o nosso grande Michael Jordan, e eu sou fã do Michael Jordan, então vou sempre falar do Michael Jordan, tá, gente? Ele tem uma trajetória, ele foi lá, ele fez a faculdade dele, ele formou... Não vai ter moleza. Não vai ter moleza, não tem.
Agora, tem um número de vagas reservadas para o esporte ou vai depender da universidade? É Vai política. depender muito da A política da universidade. universidade. Política da universidade. E assim, a gente viveu, não sei se vocês viram, teve um documentário, estava disponível no Netflix, de como as pessoas tentam burlar isso. E aí a gente teve ator e atriz de Hollywood que fez aplicação fake para seus filhos e foram presos. Então a gente viveu um momento aí, nós estamos em 2025, há uns 8, 9 anos atrás, e que isso foi um grande escândalo de counselors independentes, porque o counselor ele pode estar vinculado a uma instituição, no meu caso ao CAV, ou ele pode estar vinculado a Zero Institution. Então ele chama de counselor independente, ou independent counselor. E aí as famílias contratam ele. E tem um counselor que era super famoso nos Estados Unidos, era contratado por essas famílias aí de atrizes, milionários, e ele burlava o sistema. E isso foi descoberto. Então, hoje, eles estão cada vez mais criteriosos nessas bolsas que são referentes a esportes, a performance artística. Então, o aluno tem que fazer uma audition. Se ele está no Brasil, ele tem que gravar, tem todo um modelo que ele tem que seguir. Para você entender como isso é sério, Berkeley está no Rio amanhã e está em São Paulo semana que vem, para fazer audition com alunos brasileiros. Aí você vai falar assim, Berkeley está vindo do Brasil, porque o número de candidatos é significativo, e aí eles despendem 2 diretores de admissão para vir para o Brasil e fazem a entrevista e a audição com esses alunos. Hoje é uma política americana hoje, eu não sei há quanto tempo, enfim, estou falando hoje, mas é uma política americana das universidades americanas vir ao Brasil em busca de talentos, né? Sim, inclusive várias universidades já têm escritório ou no Rio ou em São Paulo, tá? No interior de São Paulo. A gente sabe que, principalmente, e aí eu vou falar de Estados Unidos, existe uma tendência de sobrar vagas num período muito breve, porque eles não vão dar conta de preencher com alunos do próprio mercado americano. Então, o Brasil produz alunos de excelência. Eles têm vindo cada vez mais. Por isso que a gente vai para esse encontro lá no Rio com os nossos alunos. É uma feira com mais de 30 universidades e os alunos vão ter a oportunidade de entender a dinâmica, porque eles vão conversar assim, face a face com o diretor de admissão de várias instituições e de vários lugares dos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos, e aí eu estou falando dos Estados Unidos, mas poderia estar falando da Europa. Na Europa eu vou ter de vários países. Então eu vou ter Itália, eu vou ter Espanha, eu vou ter Inglaterra, eu vou ter Irlanda, Escócia, Alemanha, Suíça. Por exemplo, se a gente está falando de hospitalidade, e você me pergunta hoje, um gerente de hotel, turismo, um grande chefe, uma pessoa que trabalha na indústria da moda, que é uma indústria que mobiliza milhões e milhões de dólares. De que lugar que a gente está falando? As grandes universidades estão na Suíça. E a taxa de empregabilidade deles é absurda. Eles terminam o curso deles, eles estão automaticamente empregados. E aí vão trabalhar para Gucci, Salvatore Ferragamo, Louis Vuitton, para as grandes redes de hotéis. Então a Suíça é famosa por ter as universidades de excelência na área da hospitalidade. Então, varia muito, né? A gente falou aí de Bocconi, mas a gente tem a AI, a gente tem a Hult, a gente tem a London School of Economics. Então, tudo isso faz parte. E cada vez mais essas instituições têm vindo ao Brasil. Uma coisa muito importante, a gente começou a falar de Europa agora, eu gosto de falar de Europa, né? Portugal. Portugal é uma realidade? É, gente. Portugal tem universidade que aceita o resultado do Enem? Sim. E aí é preciso que o aluno saiba. Vou aplicar para uma universidade em Portugal. Sou cidadão português. Você não vai poder usar nada do Brasil. Você vai ter que fazer o exame nacional. E aí, pessoal, fazer o exame nacional para uma universidade portuguesa, como brasileiro, cidadão português, significa que eu vou concorrer com quem? Com os portugueses. Então, a prova de matemática é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. E hoje a gente já tem profissionais que dão a preparação para essa prova. Então, tem 2 modelos de entrada. Tem um modelo de entrada para o brasileiro, que não é cidadão português, e para o brasileiro, que é cidadão português. Ele não pode ser pego ao longo da universidade. Se a universidade descobrir que ele aplicou como brasileiro, mas ele é cidadão português, ele perde a vaga dele. Então, tem muitas características. Outra coisa que a gente precisa lembrar que a Europa tem, e que é bárbaro, que é o projeto Erasmus.
Então, eu estou estudando em Portugal, mas eu quero fazer um semestre na Irlanda. Terminei um semestre na Irlanda, eu quero fazer um semestre na Espanha. Por conta dessa conectividade das universidades na Europa, eu consigo fazer isso. Então é muito interessante, porque às vezes você conversa com um aluno que começou o curso de administração dele na Espanha e agora ele está na Itália. Aí você fala assim: ah, você vai formar aí? Não, eu estou pensando em terminar em Londres. Então, são muitas possibilidades. E cada vez mais isso se descortina para o brasileiro. Mas a gente consegue bolsa na Europa também, ou essa é uma característica americana? Não, a gente consegue bolsas na Europa. É possível conseguir bolsas. Uma coisa que é super importante a gente lembrar é que o custo da universidade na Europa, ele é bem mais acessível do que o custo da universidade norte-americana. O que a gente tem, por exemplo, esses dias um aluno me procura e falou assim: eu quero ir para a Holanda. Gente, a Holanda é bárbaro, é fantástico, mas a gente hoje enfrenta uma dificuldade na Holanda. Sabe qual é? Não. Moradia para esse aluno. Ele até consegue ir para a universidade, mas a gente tem dificuldade em conseguir moradia para ele. As universidades têm bolsas? Tem. Não tem o volume, não tem talvez a quantidade, mas se eu pensar que uma Harvard vai me cobrar US$ 140 mil, uma Bocconi vai me cobrar 40 mil euros. É uma diferença discrepante. E tem uma série de outros gastos. São propostas e caminhos Mas diferentes. a admissão na Europa não segue o mesmo script da admissão americana, né? Olha, pasme, tem muita coisa parecida. Esse olhar sobre esse sujeito holístico é muito parecido. Entrevistas, cartas, tem muitas coisas semelhantes, Lawrence. O que a gente tem é alguma coisa de documentação que uma pede e a outra não pede, são certificados que uma pede e a outra não pede, mas é muito parecido. Eles olham para o sujeito. Eles querem, não é só a performance acadêmica, mas quem é esse sujeito? Que aluno é esse? Que envolvimento ele tem? E cada vez mais, né? O que a gente ouve das universidades é: nós queremos sujeitos que são transformadores, sujeitos que vão liderar o mundo para uma coisa muito maior e melhor. Então, assim, é bem semelhante. Em algumas É universidades é bem o bem perfil da semelhante. nossa escola, né? É bem o perfil do CAV. Então, você entende por que o CAV faz tanto sentido para a Cláudia? Porque a Cláudia já vem nessa construção. Então, quando eu chego no CAV e encontro os meninos maravilhosos, ex-alunos que vivem dentro do CAV, né? Eles não saem de lá. Então, é uma relação muito bacana. Um diretor que tem uma relação super próxima. Essa é uma escola que fala de gente feliz. Isso me encanta, saber que o aluno que está ali, ele está feliz. E é uma escola que se preocupa em ofertar opções, dar diferentes cenários, diferentes possibilidades. Então, eu acho que o CAV faz muito sentido para esse momento que eu estou vivendo e para o que eu trago como expertise na minha área. Vamos abrir um outro ramo aqui para falar da medicina, né? Porque acho que a medicina não é, e a medicina e o direito, eu acho, né? Que não são cursos que, vamos falar assim, são acessíveis também, ou como é que eu vou falar? Não são cursos aplicáveis para o brasileiro, ou menos aplicáveis, como é que funciona lá? O que acontece, Laurence? Para qualquer curso, quando esse aluno gradua e volta para o Brasil, ele vai ter que fazer o revalida, tá? Ele precisa revalidar o diploma dele. Se ele quiser voltar, né? Se ele quiser voltar, claro, né? Porque as propostas de trabalho vão surgir para ele lá, as propostas de mestrado, doutorado. O que é importante a gente entender é que cursos como medicina, direito, têm particularidades do país. Então, fazer medicina fora do Brasil, você vai atender particularidades daquele país, seja Estados Unidos, Canadá, Europa. Fazer direito, se bem que hoje já tem um ramo do direito, já tem faculdades que oferecem international law, que é direito internacional. Então, são possibilidades. Cláudia, o que você acha? Além de ser cursos muito caros, são cursos que vão demandar um tempo muito maior dos nossos alunos. Então, quando o aluno me pergunta: o que você acha? Vem para o Brasil, faz a faculdade no Brasil e faz um fellow, passa um ano fora, faz um internato fora, faz uma residência. Se você tem um desejo de uma experiência internacional,
Faz isso. A gente tem muito médico brasileiro, muito residente brasileiro que está aí pelo mundo compartilhando os seus E a saberes. medicina nos Estados Unidos, ela tem não sei se é dela, mas enfim, ela não começa médico, né? Não. Você faz um curso, acho que de biologia, né? Ou biologia, você tem. Existe faculdade que vai ter o pre-med, que é um curso preparatório de 2 anos, e aí ele vai fazer uma prova chamada MCATS, que é Medical College Admission Tests. Então ele não começa como no Brasil. Né? Ele começa fazendo um bacharelado numa área, faz a prova, é aprovado, e aí ele vai para medical school. Então são 2 anos, né? No mínimo 2 anos. Aí ele vai para medical school, mais 4 anos, depois Uau. ele tem mais internato, depois ele tem mais residência, e varia os anos de internato e residência de acordo com a área de especialização que ele vai querer. Quem assistiu Grey's Anatomy vai saber do que eu estou falando, porque se assistiu e lembra da Meredith Grey, que era a médica principal do seriado, ela defende o doutorado dela enquanto está lá residente, né? Então, o médico residente tem um paper para fazer, uma pesquisa para conduzir. Então, são propostas diferentes, realidades diferentes. E de você saber que se você tiver um bom curso de medicina, por exemplo, a gente tem um aluno, né, que entrou para medicina na UFMG. A UFMG tem excelentes programas de intercâmbio, as nossas universidades têm bons programas de intercâmbio. Então, de repente, para esse aluno é mais interessante cursar medicina no UFMG e, se ele tiver o desejo, participar de um intercâmbio. E aí não é necessariamente nos Estados Unidos. Pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Europa, depende. Então, vamos lá. Medicina e direito é um caso a se pensar se o Sempre. investimento é em fazer um curso na América, por exemplo, né? Isso, com Um caso, assim, certeza. há uma avaliação a ser feita, né? Exatamente. Cláudio, vamos para a gente resumir aqui. Quem quiser fazer, faz um resumo assim, ó, em 5 segundos. Assim. O que eu tenho que ter para fazer uma universidade na América? Então vamos lá. Quem quiser aplicar para a universidade nos Estados Unidos tem que lembrar que é o currículo. Então é a sua performance acadêmica, tudo aquilo que você faz fora do contexto escolar e dentro do próprio contexto escolar. Participação em projetos, voluntariado, se você pratica algum esporte, se você pratica alguma arte, né, seja tocar um instrumento, faz teatro, tudo isso tem que ser levado em consideração. Olimpíadas, por favor, participem das Olimpíadas. Elas podem te dar uma chance que você nunca pensou. Então, é uma junção de tudo isso que te coloca num grau assim de competitividade para uma vaga numa universidade. E não é só nos Estados Unidos, Canadá e Europa. E óbvio, estudar, né? Sempre, nunca deixar de estudar. Legal. Eu acho que isso resume bem. Acho que eu gostaria que a gente encerrasse falando um pouquinho do que a gente está pensando em termos de feiras e viagens para os nossos alunos começarem a entrar nesse universo da internacionalização acadêmica universitária. Então, pessoal, fiquem atentos. Agora, em março, a gente recebe a visita da Full Sail. Lembrem-se que nós estamos com as inscrições para as disciplinas eletivas. É uma oportunidade que você vai ter. As aulas são online, mas elas são online ao vivo. Então, você vai estar convivendo com um professor norte-americano da Universidade Full Sail. Em abril, a gente vai com um grupo de alunos para o Rio de Janeiro para participar do Roadshow do Education USA. Então, eles vão ter a oportunidade de conversar com vários diretores de admissão. A gente está organizando e dentro em breve a gente vai anunciar para a nossa comunidade a viagem que a gente está organizando em julho para visitar universidades nas cidades de Washington, e aí eu estou falando de Georgetown, GW, Johns Hopkins, American University, Boston College, University of Massachusetts, MIT, Harvard, Berkeley e Nova York. Né? E aí, como a gente está pertinho, a gente está em Nova York, a gente vai visitar Princeton, em New Jersey, né? Que é uma universidade que é sonho para muita gente. Em Nova York, a gente vai visitar ali Juilliard, Columbia, NYU, AMDA, que é a Escola de Artes Visuais. Então, eu acho que é uma oportunidade para os nossos alunos de entenderem a dinâmica e como é a vida desses universitários. A gente é recebido nas universidades por um grupo voluntário de estudantes da universidade e por diretores de admissão que explicam todo o processo para os alunos. Então, acredito que vai ser uma viagem assim super positiva. E estamos organizando a primeira Feira Internacional do CAV. Aguardem,
teremos mais notícias. E lembrando sempre que a gente tem uma parceria com a Ban já para angariar voluntariado, então você já soma ponto nessa brincadeira também. Isso Dá aí, para começar a trabalhar, né? Já dá para começar a pensar, né? com certeza. E que eu estou à disposição, quem quiser conversar é só me procurar, estou lá na escola e é isso, gente. Legal. Cláudia, obrigado pelo seu tempo. Eu acho que isso foi muito enriquecedor. Tá joia. Obrigada a Beleza. vocês.